A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Jean. O Jean pergunta ao pastor qual a localização correta do inferno. Está correto, pastor, o que as pessoas dizem que fica no centro da terra, pastor? Não. A Bíblia não diz isso. Nós queremos dizer, em primeiro lugar, que há várias palavras que definem para o nosso português a palavra inferno. Por exemplo, no Antigo Testamento tem mencionado aqui que a língua é hebraica. Logo aparece a palavra Seol, referindo-se ao inferno, 66 vezes. E no Novo Testamento, a palavra correspondente, em Lucas 16, 19 a 31, nós vamos encontrar a palavra Hades, quando o rico, sepultado, ele depois se encontrava em tormentos. E temos também a palavra Geena, que é citada por Jesus 12 vezes. E por fim nós temos o morador definitivo desse lugar que vai ser acompanhado, que nós encontramos no Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10. Neste último livro, nós vamos encontrar que definitivamente o diabo vai ficar nesse lugar com as pessoas que o acompanham. Essa situação foi definida por Jesus em Mateus 25, 41, quando ele diz que porá pessoas à sua esquerda no dia de juízo, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Logo, hoje, o diabo não está ainda no seu local definitivo. Mas quando vamos para Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10, nós vamos encontrar, então, essa declaração: que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui está o lugar definitivo dele. Localização geográfica é meio difícil dizer-se, porém é o lugar abaixo, porque a palavra inferno vem de inferior, então é o que está embaixo. De modo que aqui nós temos no capítulo 20, versículo 10, esta situação da humanidade em geral. Quando o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E como resultado ainda do juízo final, que está no capítulo 20, mais adiante, vamos notar também que e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é exatamente a moradia definitiva do diabo. Capítulo 20, versículo 15, depois do juízo final. Quem não tiver o seu nome no livro da vida vai fazer companhia para o diabo. Agora, além disso, hoje nós encontramos pessoas que dizem assim: eu não acredito no inferno. Inferno não existe. Só que a Bíblia declara que já existem anjos que estão no inferno. E isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Uma pessoa dizer que não crê no inferno quando o inferno já existe. Se a pessoa crer na Bíblia, não pode negar. Pelo menos está escrito aqui, capítulo 2, eu vou citar do versículo 1 em diante. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza
Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aqui está essa situação, e no versículo 9 da mesma carta: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. De modo que, à luz da Bíblia Sagrada, dizemos ao nosso amigo Jean que hoje as pessoas estão no Seol, no correspondente Hades, porque é o intervalo entre a morte e a ressurreição. Quando se der o juízo final, então, sairão desse lugar para o definitivo, que é a chamada Geena, ou Lago de Fogo. Com eles estará aquele que enganou, depois de ser criado por Deus, procurou sua exaltação, e hoje o seu trabalho é enganar a humanidade. E lá estarão para todo sempre. NQI Mulher, a nossa ouvinte, não quer se identificar, mas ela diz aqui em seu relato que ouviu uma pregação do pastor Silas Malafaia, dizendo que tem maridos que são ruins, bebem, não vão à igreja, xingam, e assim aconselhou o divórcio, dizendo: não perca tempo com um homem assim. Para isso existe o divórcio. Mas um outro pregador televisivo, o R.R. Soares, em suas pregações, ele tem uma opinião diferente do pastor Silas Malafaia. Ele é contra o divórcio e diz que as irmãs têm que lutar pelo casamento, a não ser em último caso, como adultério. E assim pode ainda haver perdão. Então, a nossa ouvinte quer que o pastor fale a respeito dessas duas posições diferentes de dois pregadores bem conhecidos na mídia, pregadores televisivos. Em primeiro lugar, o ensino de cada pastor, distinto um do outro, coloca-os sob a responsabilidade diante de Deus pelo que ensinam. Para nós vale o que diz a Bíblia Sagrada. E isto posto, nos dois casos, muito embora os maridos não se portem com dignidade com a sua esposa e se mostrem irresponsáveis, elas não são obrigadas a ficar na dependência de homens que não têm responsabilidade conjugal. E por isso a Bíblia aconselha a se separarem, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 10. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Agora, no versículo 10 e 11 do mesmo capítulo 7, fala aos casados. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Entretanto, hoje,
Há muito abuso de esposos que não tratam bem as suas esposas, faltam com suas obrigações matrimoniais, inclusive sendo fiéis à esposa. E Jesus estabeleceu normas para esta situação no capítulo 19 de Mateus, versículo 9. E nós encontramos também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vou ler primeiro Hebreus 13, versículo 4. O casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E como sabemos, horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Então não vamos levar isso em brincadeira, em divertimento, porque a situação é muito séria. Agora, no que concerne para uma pessoa que quer servir a Deus, porque ouvir, ler uma informação que a pessoa é um crente, vive embriagado, vive batendo na mulher, isso é inadmissível. Isso não representa luz, isso representa trevas. E diz o texto bíblico, se a luz que há em ti são trevas, quão densas serão tais trevas? Não se pode nem mencionar um caso desse, que isso aí é uma vergonha. Um homem que vive batendo na mulher, embriagado, e não tem uma vida de continência, de respeito. E em Mateus 19, 9, para os que querem obedecer à Bíblia, eu vos digo, disse Jesus, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Por isso nós lemos lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, a mulher não é obrigada a ficar sujeita apanhando do marido. Ela pode sair e viver sozinha, mas a situação dela de procurar outro marido também está imprópria à luz da Bíblia Sagrada. Porque, não sei se o marido é infiel ou não, mas aqui está dizendo que o divórcio só é justificado quando há um rompimento matrimonial por infidelidade de qualquer um dos cônjuges. A próxima pergunta é do ouvinte JB, da cidade do Guarujá. Ele diz aqui que um tempo atrás, um certo líder fez uma campanha para a venda de uma espécie de talismã chamado Bênção de Mezuzá. Ele disse que não encontrou nada disso na Bíblia Sagrada. E pergunta, o pastor pode nos dizer o que significa esse mezuzá e onde podemos encontrar, pastor? Mezuzá é um símbolo da fé judaica e que da nossa parte, como gentílicos ou gentios, devemos ter um grande respeito. A mezuzá é uma caixa tubular de madeira, vidro ou metal, em geral de 3 a 4 polegadas de comprimento, contendo um pequeno pedaço de pergaminho, no qual em 22 linhas estão escritas que fazem parte do Shema. Shema é uma expressão de adoração do único Deus verdadeiro. Está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, mais ou menos por aí. Então, oração da unicidade de Deus. Normalmente tem a letra Shin, é fixada na parte direita das portas de cada quarto de uma residência ou escritório, incluindo garagens, mas nunca deve ser colocada na entrada das casas de banho e em espaços com uma área inferior a 1,80 metros quadrados. Ela é fixada no terço superior do batente direito,
na parte mais externa do umbral e em posição oblíqua, com a parte superior apontada para o interior do aposento. Beija-se quando se sai ou entra em casa, tocando-a com as pontas dos dedos e em seguida tocando os lábios. O significado religioso mais profundo do seu simbolismo é lembrar ao homem a unicidade de Deus. Essa contemplação desperta-o e o conduz ao caminho certo. Assim, com o devido respeito ao consulente, nada do que o irmão foi informado sobre a bênção de mezuzá tem ligação com o povo gentílico, de modo que é de uso quase que exclusivo por parte dos judeus. E é um tipo de colocação que dá margem a admitir que ali a casa está protegida, mas com essa finalidade, embora seja um símbolo também da crença no Deus verdadeiro. Mas nós, gentios, não temos nada com o assunto. A próxima pergunta é do ouvinte Marconi. Ele pergunta ao pastor se é certo jogar jogos eletrônicos e também videogames, pastor. Uma pesquisa no Xing e colaboradores examinou 2 casos de epilepsia reflexa fotossensitiva em que o efeito de piscar da luz acaba produzindo o ataque epilético causado pelo videogame, vídeos games. Um dos casos foi o de um jovem de 18 anos que foi internado em grau 4 de coma, sem histórico prévio de convulsões. Foi verificado que ele tinha jogado os games Virtua Cop 2 e Sega durante horas na noite anterior e foi achado inconsciente pelos pais na manhã seguinte. O segundo caso foi de um jovem de 12 anos que jogou Super Mario Bros. São colocações que eu desconheço, mas estou citando. Por 3 horas seguidas e desenvolveu 2 casos de convulsões tônicas generalizadas. O rapaz foi trazido para o pronto atendimento em estado de confusão mental e o eletroencefalograma mostrou uma resposta clássica de estímulo fotônico. Então aí está, além do que pode trazer para os jovens, pelos nossas crianças, vamos assim dizer, na faixa de 8, 10 anos, 12 anos, ficam horas e horas frente a esses jogos. E, embora alguém diga que traga o despertar da inteligência das crianças, mas as consequências podem ser muito, muito tristes para as crianças. Então, segundo a Bíblia Sagrada, não seria conveniente para um jovem, para um adolescente cristão, viver horas e horas em frente ali do seu videogame ou de outros aparelhos assim eletrônicos que podem prejudicar a pessoa, a criança maiormente. O nosso ouvinte Marconi fez a citação aqui de 2 textos bíblicos para o pastor quando fez essa pergunta. Então vamos pedir para o pastor falar a respeito, explicar esses textos bíblicos. O primeiro é de Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O segundo texto é a primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, a nossa resposta é que ambos os textos exortam os leitores da Bíblia a serem capacitados e orientados
que são, pelo Espírito Santo, a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na Bíblia são certas ou erradas. A Bíblia não poderia fazer menção desses casos aí de aparelhos eletrônicos, porque não havia no seu tempo televisão e etc. Como é que vamos julgar? Então aqui está dizendo, citando 2 textos que podem contribuir para que a pessoa tenha uma certa cautela naquilo que ela pode usar ou não, embora não haja no texto bíblico qualquer recomendação a respeito. Então é isso que o nosso consulente está expressando para evitar que certas pessoas possam se utilizar destes aparelhos aí, eletrônicos, e venham ser prejudicadas. A próxima pergunta é do ouvinte José Wilson. O José Wilson fez aqui um relato, que podemos dizer um relato muito triste. Ele e a sua esposa são crentes. Eles são casados legalmente. A sua esposa era viúva, mas desse primeiro relacionamento ela teve 4 filhos. Muito bem, o José Wilson ficou afastado da sua esposa pelo período de 1 ano, mas depois retornou porque aqui queria ajudá-la. Mas agora, depois de 18 meses juntos, 1 ano e meio, podemos assim dizer, eles estão divergindo e essa esposa disse para ele cuidar da vida dele, que a família dela verdadeira é ela e esses 4 filhos do primeiro casamento do marido já falecido. Então o José Wilson pergunta se ele pode se divorciar da sua esposa, ele pode se casar de novo, ter um novo relacionamento, um novo casamento, pastor. O que dizer ao nosso ouvinte José Wilson? Em primeiro lugar, eu quero dizer para o casal, não falar apenas para um. A nossa não é consulente, mas é ele que está fazendo a pergunta, o marido. Diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 20, na resposta que ela deu para seu ex-marido, se assim podemos dizer, que agora a família dela são ela e os 4 filhos. São crentes, cristãos, viveram juntos, como marido e mulher. Agora não quer mais aceitar. Então diz a Bíblia assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então tem coisa errada. Você não pode conviver com seu marido precisando pô-lo fora para, não sei com que objetivo, né? Mas de qualquer forma, era uma situação de reconciliação, ambos servindo a Deus, com os 4 filhos, uma vida harmoniosa, mas não, viva essa vida que não tem parada. Que conselho podemos dar? À luz da Bíblia está tudo errado. Mateus 19, versículo 9. Não sendo por causa de infidelidade, não se justifica novo casamento.